Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Educapira e Região, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, a TV que mais cresce no nosso interior paulista. Começo esse programa de hoje falando para vocês um pouco sobre o nosso amor de Jesus Cristo. Esse é um mês que eu costumo ter muita alegria em poder ver como é que as pessoas ficam receptíveis e ficam dispostas a ajudar um pouco mais o próximo, a sentir essa energia e a magia que o Natal traz, essa luz, né? E eu gostaria que vocês pudessem realizar um exercício durante esse mês, durante os próximos dias, de levar essa luz adiante para as pessoas ao qual vocês têm um convívio diário. Seja através de uma música, seja através de um abraço, seja através de uma mensagem. Busque a orientação divina e a luz e envie para uma pessoa uma mensagem de carinho e de amor, mostrando o quanto que ela é importante na sua vida e o quanto que ela faz diferença. E eu tenho certeza que você terá um dia muito especial e diferente dos dias normais. Aproveite que esse é um mês incrível, onde as pessoas estão preparadas para poder sentir esse carinho e esse amor. E o principal de tudo, o amor que Jesus Cristo e que Deus tem por cada um de nós. Independente de qual seja a sua religião. A força espiritual que nos rege mostra que somos dependentes desse amor e de toda a misericórdia para que possamos viver nessa terra. Dessa maneira que eu começo esse programa de hoje, porque o assunto que nós vamos trazer também toca lá no fundo do coração, né, Miguel? Isso mesmo. Um assunto muito gostoso, importante e necessário para se tratar nos dias de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão, sobre amor, sobre transformação e o esporte no meio disso tudo, que vocês vão entender um pouquinho mais logo mais adiante. Isso mesmo. E para isso, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a Daniele Chiodi, que é a mãe atípica e criadora de projetos que vem realmente revolucionando. Se prepara, porque hoje nós vamos aprender, se inspirar e principalmente entender a força de uma mãe que decidiu transformar os desafios em movimento. Dani, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. E vamos aí falar de inclusão, felicidade, amor, empatia. Bora lá. Dani, para a gente começar e até para o nosso público já poder conhecer um pouco mais sobre você também, então conta para nós, quem te vê hoje liderando esses projetos, essas iniciativas que nós vamos até apresentar um pouco melhor para o nosso público, não sabe quem é você que está por trás disso tudo, né? Como que você se descreve como pessoa, como mãe, como mulher, como uma cidadã do bem para a nossa sociedade hoje? Eu, Dani, mãe atípica, me descrevo como uma mulher forte, de muito amor ao próximo, né? E travou já. Viu? Fica em paz, fica tranquila. Acontece com todos nós aqui da mesma maneira. Esse nervosismo, mas faz parte, viu? Vamos lá. Eu tô sabendo que você já está ambientalizada com essa bancada aqui, né? Você esteve aqui esses dias. Já estive aqui esses dias atrás, né? No programa da Cá, e hoje estou aqui com vocês. O esporte, vamos falar assim do... Você fala da inclusão no esporte? Sim. Que eu fui. O esporte, para mim, ele veio desde pequena, né? E depois do nascimento da minha filha, da Beatriz, de 11 anos hoje, eu acabei tendo essa paixão maior ainda pela inclusão. Eu já tinha uma paixão e acabei tendo a inclusão. Assim, ela veio e me ensinou a colocar isso em prática, né? A amar mais, empatia mais. Muito bom. Uhum. E como foi o início da sua jornada como mãe atípica? Qual que foi o impacto dessa descoberta na sua vida? Olha, o início da jornada não foi fácil. Para nenhuma mãe atípica é fácil. Não é fácil porque começa ali quando você diz assim, eu tenho um filho com uma deficiência,
as pessoas veem com aquele jeito, tipo assim, não vou ficar perto porque ela vai me pedir ajuda, ela vai, né? Vem aquela coisa do pensamentos negativos, né? Vou usar esse termo, né? Que parece que a gente vai pedir dinheiro, vai ficar, sabe? Mendigando. E não é isso. Não é isso. Vem sim, vem um sofrimento, porque não é fácil. Você fica imaginando como que você vai lidar com tudo isso. E você vai trabalhando esse modo, né, das pessoas ver que não é isso, você não vai pedir nada. As pessoas, sim, tive muitos amigos que se afastaram, sim. E com o tempo eles viram que não era tudo aquilo que eles imaginavam. Quando a gente se fala, vou falar no termo de mãe atípica autista. O autismo hoje se fala bastante, mas há 10 anos atrás, autismo em menina não se falava. Não se falava. Então, assim, não tinha isso. Então, quando você fala, tem uma filha autista, as pessoas já, né, imaginavam aquela cena de antigamente, né? De muita tristeza, né? Que o autismo antes era tratado de uma forma totalmente triste, né? Sim. Então, para mim, liderar tudo isso foi... E o processo de diagnóstico disso foi cedo o que você descobriu, Daniel? O da Bia, eu tenho uma filha já de 21 anos, a Bianca, e quando Biazinha, né, sempre fui aquela mãe ali, sempre junto, né, não trabalhei fora, sempre, primeiro lugar foi minhas filhas. E a Biazinha, eu notei, quando ela já tinha, ela estava para fazer, assim, de 8 meses para 1 aninho, assim, vamos colocar nessa faixa aí. Eu notava que Biazinha, eu falava com ela, não era, né, aquela mesma conexão. E eu fazia unha. Então, eu colocava a Biazinha sentadinha ali, ao lado de onde eu estava fazendo unha, ela tinha um vício, assim, muito de ficar sentadinha, e qualquer coisinha que ela pegava na mão, ela tentava tirar rótulos. Então, assim, vou dar um exemplo pelo celular aqui, a imagem que está aqui assim, ela tinha esse vício de rótulos, né? E eu falava, mas isso não é normal. Aí chamava ela, nada, né? E o tempo foi passando, aí falei com o pediatra, não. Mãe, ela não tem nada, é coisa da sua cabeça. Eu falei, não, Bia tem alguma coisa. Eu sentia isso. Eu sentia que Bia tinha alguma coisa. E acontece muito isso nas mães atípicas, tá? Eu acompanhei processos de diagnóstico de várias famílias, atuando na escola, e eu observo que a maioria tem essa mesma sensação e sentimento. Eu acho que, na verdade, toda mãe, de fato, ela tem uma inspiração sobre a vida do filho, né? Tanto que, às vezes, você vai conversar com os filhos, acho que a gente pode pensar, poxa, acho que essa minha mãe aí, ela está lendo meus pensamentos, porque já da minha época era assim. Já era. E eu vejo a minha esposa, quando ela trata com os meus, as mães, elas são inspiradas, né? Ela tem esse sentimento, essa sensibilidade, essa inspiração. Ó, só para você entender, quando a Bia, eu peguei ela no colo, o médico tirou assim na cesariana, né? Foi uma cesárea, e ele deu ela tinha uma manchinha aqui, bem no meio do nariz aqui, assim, olhei e falei assim, que manchinha mais linda que ela tem. E já deu esse sentimento de algo, assim... Especial, né? É que o pessoal fala hoje assim, não pode usar o termo especial, porque... Não, eu não me importo com isso, não me importo. Né? Isso já vem de antigo, né? Então, eu respeito essa coisa, né? Da palavra especial, porque vem de antigamente, né? E aí, Bianca, diferença de Bianca, Beatriz, e eu fui lidando com isso, e aí, há um ano e 1 mês... Eu levei ela no pediatra, ele falou, Dani, ela não tem nada, é coisa da sua cabeça, vai procurar serviço. Né? Falei, eu vou procurar serviço. Saí do consultório e fui para um outro consultório de neurologista. E aí foi que eu achei, consegui uma consulta para o dia seguinte, levei os videozinhos que eu tinha de Bia, o médico só olhou para mim e falou assim, mãe, se você acha que sua filha tem algo, só me resta ajudar você. Então, nós vamos fazer os exames que tem que ser feito e vamos acompanhar. E aí a gente começou toda a etapa, né, de mãe atípica mesmo, que daí já começa as terapias, fono, terapia ocupacional, psicóloga, né? Então, daí a gente já começou com tudo isso. E tem uma diferença grande entre as duas, então, né, Dani? 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos. Poxa, então a Bianca também deve ter te ajudado bastante nesse processo, né? Bianca me ajudou muito, muito nesse processo, tanto que hoje Bianca faz faculdade de Direito. Ela fala assim, olha, mãe, vou fazer... Ela terminou a escola, eu falei, vai fazer faculdade do quê? Ela falou, Direito. Eu falei, nossa, Direito? Ela é. Porque eu sei que eu vou precisar muito pela Bia. Que legal. Olha a preocupação e o olhar dela. Sim. Pois muito bom. Sensacional. Para você, dentro
dessa trajetória que você comentou, houve algum momento que você se recorda que tenha sido marcante para vocês? Dentro dessa trajetória foi da Biazinha, as primeiras palavras dela. Até ontem fiz uma publicação de um videozinho dela falando mamãe. Então essa foi uma assim das que marcou bastante, né? Sim, imagino. Você vê porque o autista, alguns têm a dificuldade da fala, demora, né? Uhum. Então é todo um processo aí que tem que ser feito, né, de tratamentos. Então, você ouvir o seu filho falar, eu acho que esse é o que marca bastante ali, né? Tem Muito essa. legal. E muitas mães falam dessa solidão, desse medo, né, que sente, do que as pessoas de fora vão pensar e tudo mais. Você sentiu isso também? Sim, bastante. Hoje a mãe atípica é a que fala assim, ela sofre muito, porque a gente bate muito a solidão. Não é um processo fácil de se lidar, porque todo dia é uma luta, todo dia. Não é assim que a gente já está acostumado. Não, ninguém está acostumado. Então, todo dia você tem uma luta ali. Então, tem a solidão, sim, e depende da ocasião onde você vai, os olhares que você tem que lidar. As palavras, nossa, mas não tem cara de autista. Autista não tem cara. Né? Então, assim, você tem que todo dia é uma luta. Então, existe, sim, o preconceito ainda das pessoas nesse processo. Hoje, muitos se falam, autismo hoje é modinha. Autismo não é modinha. Então, tem ainda essa batalha, né? O que, na verdade, eu acho que o avanço da ciência permitiu com que os diagnósticos fossem... Sim. Assim, acho que criados de maneira mais eficaz e mais acessível para todas as famílias. Por isso que a gente vê, talvez, de repente, um aumento no número, mas sempre houve isso entre nós, sempre, né? Como você bem colocou. É que na nossa época isso era tratado de maneira diferente, né? Sim. E que bom que ela nasceu nesse período onde as coisas estão mais acessíveis, o suporte ali, a gente sabe que ainda existe, talvez, muitas dores e desafios. Aí até essa pergunta que eu queria deixar para você. O que você sente hoje que é muito sofrido e dolorido entre as mães e que talvez seja muito pouco falado? Que talvez fosse necessário, né, ser um pouco mais dada atenção, suporte ou falado um pouco mais. A gente, como mãe, sente muita falta mesmo da empatia do próximo, né, da inclusão. Então, por isso que a gente sofre muito. Porque a mãe atípica, ela tem uma rotina, o que é? Ela acorda, o filho, a casa, o marido, as terapias. Ela deita na cama quando ela dorme, que não é sempre. Então, é aquela rotina, de novo. Né? Então, esse suporte para essas mães. A gente sente muita falta de suporte para as mães, porque as mães elas precisam de momento delas também, como qualquer outra mãe. Sim. De sair e ir para um salão de beleza. Hoje eu vou fazer uma unha. Eu vou sair com a amiga. A mãe atípica não tem isso. Algumas conseguem até ter, porque tem um familiar ali que dá esse apoio, uma amiga que dá esse apoio, mas não são todas. Então, é muito assim sofrido essa área da mãe atípica. Rede de apoio. Da rede de apoio. Então, assim, eu falo como mãe. Graças a Deus, eu tive amigos maravilhosos, uma família assim que me apoiou muito, mas não é todo mundo que tem isso. Então, eu acho que tem que ser trabalhado um pouco mais essa área da mãe atípica. Um pouco mais para ela poder viver também, porque precisa. A gente não pode esquecer que por trás de cada criança existe a família. Existe a família. E acho que o principal é a mãe, que nem você bem colocou. Muito bom. E o que todo mundo, você acha, deveria entender sobre as mães atípicas? Algo que você poderia... que toda a sociedade deveria entender? Que a mãe atípica, ela tem vida. Ela tem vida. Não é porque ela é mãe atípica que ela tem que se afundar dentro de casa. Ela tem uma vida também. Uhum. Muito bom. Dani, que história bonita, viu? Nossa, muito tocante. Acho que faz a gente refletir muito hoje em como é que é a nossa atitude perante a sociedade, em relação a esse suporte, a esse olhar, a essa empatia. O que a gente tem feito hoje, eu acho que até mesmo de gratidão também, de saber ser grato pelas bênçãos que às vezes a gente acaba não vendo e reconhecendo.
Eu acho que você demonstrou isso e talvez, acho que até por conta dessas batalhas que nasceu essa força e que te motivou a levar projetos incríveis aí de transformação e eu acho que de olhar para um público que talvez estivesse sendo esquecido, né? E aí a gente já entra para falar sobre alguns dos projetos e a primeira que eu gostaria que você falasse um pouquinho é sobre o projeto da torcida, né? Isso mesmo. Como que surgiu toda a ideia da torcida e tudo mais? Então, como eu falei, um pouquinho do início ali, a Dani vem de uma família de futebol. O meu pai, ele cuidava de time de futebol, né? E ele era muito conhecido, vou até citar aqui, né? O pessoal sabe, o Zé Taquaral. Ele cuidava de um time de futebol, então eu venho da infância minha acompanhando futebol. Meu pai ia para o futebol e me levava. E assim, meu pai também era muito quinzista. Então, era Taquaral, 15, e ele trabalhava ali na Associação Varziana de Futebol também. Então, a minha infância foi sempre acompanhar meu pai no futebol. E a paixão imensa pelo 15 também. E aí, eu, né, sempre assistindo o jogo do 15, aí veio o Biazinha e surgiu a ideia, né? Eu fui num jogo e eu levei a Bia. Eu estava lá sentada, né, com a Biazinha lá, e a pessoal do AR, da torcida AR, vou até citar aí, estava com a Biazinha sentada e ela estava com o fone. Né? Foi o primeiro jogo que eu levei, ela estava com o foninho. E deixei a Biazinha sentada ali junto com a gente, né, ela acompanhando do jeitinho dela, ali vendo tudo, aquela movimentação. E a torcida do AR, o pessoal dali falou assim, vocês precisam de alguma ajuda? Falei, não, tá tranquilo, né? Porque eles viram que ela ficou ali, né, aquele olharzinho paradinho, olhando tudo, né, aquela movimentação. E aí eu falei assim, nossa, a gente precisa de mais inclusão. Só que antes disso, eu, Dani, sempre ajudava as pessoas, mas nunca tinha assim aquela coisa de colocar para fora, sabe? De mídia. Então, eu falava assim, o que essa mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Eu sempre tive isso comigo. Meu pai sempre me ensinou isso. Meu pai sempre me ensinou. Ele falava respeito com o próximo, né? Mais amor, mais empatia. Então, isso vem de educação de pai e mãe. Não que seja só meu pai, minha mãe também. Minha mãe sempre cobrou, tanto eu quanto meus irmãos, sobre isso, né? Do respeito com o próximo. E aí, eu fui embora para casa e tal. Depois, no outro jogo, aí eu falei assim, não, eu acho que vamos surgir uma torcida aí inclusiva. Só que, quando eu falei inclusiva, eu falei assim, eu não posso pensar só na minha Bia. Eu estou falando inclusiva. Quando a gente fala inclusiva, a gente está falando de todos. Eu falo meus girassóis, né? Eu não falo pessoas com deficiência, eu falo meus girassóis. Eu falei assim, não, eu tenho que pensar em todo mundo. Então, eu vou fazer uma torcida inclusiva. E aí, fui até o 15, né? Não sei se vem em pauta aí depois. Você já está até respondendo a minha próxima, era exatamente essa. Como é que foi esse começo? E se rolou alguma resistência aí com o pessoal do 15? Como é que foi esse alinhamento, né? Aí vamos lá, né? Estava respondendo já aqui, gente. E aí eu falei, vamos surgir essa torcida aí. Eu fui, não teve, assim, uma pedrinha no caminho, graças a Deus. E eu fui falar com o pessoal do 15. E cheguei lá conversando, quando falei primeiro com a Mari. A Mari foi falar com o presidente, com o vice, né, sobre tudo isso. Porque não é apenas chegar lá e falar assim, eu vou colocar eles aqui e acabou. Não é assim. A inclusão ela não começa assim, eu vou enfiar aqui, sabe? Não é assim. E aí, eles foram maravilhosos. Dani, como assim uma torcida? Eu falei, gente, eu queria fazer uma torcida inclusiva aqui. Começa assim, daí eles, né, a história de Beatriz, né, do mesmo modo. E eu falei assim, mas eu quero uma inclusiva com todos. Inclusiva de síndrome de Down, cadeirante, seja ela qual for a deficiência. Eu não quero exclusiva de autista, porque hoje os times fazem, sim. Acho maravilhoso, parabéns para esse pessoal que faz, sim, né, do autismo. Mas eu queria algo que colocasse a mais. Porque tem pessoas com deficiência, Down, que tem autismo. Então, eu tinha que colocar tudo isso. Aí, falei, não, vai ser assim. Vai ser todos eles, meus gerações, vão vir tudo para cá comigo. E aí, vamos embora. Aí o 15 aceitou, topou a ideia, né? Eu estava fazendo isso, me deram todo o suporte que eu precisava sobre o local, da onde a gente ia colocar eles. O 15 tinha essa grande preocupação de como que a gente ia fazer com eles.
Que bacana. Eles tiveram toda essa preocupação, no pessoal, a diretoria toda, né? Dani, mas como que a gente vai fazer? E aí a gente foi lá no espaço e conversa. Não, ó, esse espaço aqui, assim, rampa de acesso, o banheiro, tudo, né? Então, teve todo esse cuidado para que a gente pudesse receber todos eles. Então, a torcida, assim, quando eu falo a torcida inclusiva, são todos os PCDs. Nossa, uma iniciativa sensacional. Com certeza. Peraí, deixa eu ver a próxima pergunta. A próxima pergunta é ainda da torcida Girassol e é como vocês organizam o espaço, o acolhimento, a segurança, toda essa estrutura da torcida. A gente tem esse espaço destinado que tenham acesso pelo portão 1 e pelo portão 7. O portão 1 é acesso para as pessoas mesmo que têm uma acessibilidade maior. Vamos dar um exemplo pela minha filha Beatriz. Ela tem autismo, mas ela consegue subir uma escada, tranquilo. Então, as famílias atípicas que têm esse acesso fácil é pelo portão 1. Os cadeirantes é pelo portão 7, que é do lado do ginásio de esporte. Certo. Porque lá a gente tem a rampa de acesso e quando chega no nosso espaço ali, a área destinada, né, que o 15 disponibilizou ali para a gente, tem a rampa de acesso também. Então, facilita muito. Dentro de tudo isso, eu tenho uma equipe atrás de mim, que são os amigos. Nós somos em 15 pessoas. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, né? Vai que eu esquecer de alguém, né? Mas nós somos em 15 pessoas. E a gente se divide quando tem os jogos, né? Então, a gente se divide. Então, 2 fica aqui, 3 desce no portão, 1 fica lá na rua, porque muitas vezes as pessoas não sabem que tem essa entrada cadeirante. Já aconteceu, sim, de ter algum cadeirante e não sabia que tinha esse acesso. Então, eu deixo uma pessoa da minha turma, né, lá fora, outro fica ali no portão, nas catracas, e outros 2 vai pelo portão 7. Então, assim, a gente distribui, né, essa turma para receber todos eles com muito carinho, né, ali. Eles merecem. Eu falo assim que eles merecem esse conforto, esse abraço, né? Sim. Como eu digo sempre, o abraço quentinho, né? Já deram até apelido para isso, o abraço quentinho da palhaça. Então, a gente distribui todo esse pessoal para fazer essa entrada deles nos jogos. Que legal. E, então, aí depois, quando eles fazem o acesso, eles se juntam em um espaço, até mesmo os cadeirantes. Qual a localização que você costuma organizar o posicionamento deles ali dentro do perímetro do estádio ali? Sim, tem um espaço destinado ali que tem até quando você entra pelo portão 1 ou pelo portão 7, tem uma área exclusiva, tem uma plaquinha ali, área exclusiva, né? Está identificado. Está identificado, né? Legal. Que tem a rampa. Legal, porque eu acho que assim, é uma utilidade grande para quem está nos acompanhando saber que existe esse espaço reservado para eles. Sim, né? tem essa área reservada para eles. eles. Às vezes a família tem desejo de ir lá assistir um jogo, mas acaba pensando nas dificuldades e deixa passar, né? Fala, não vou. Mas não. É bom saber que lá vai ter esse suporte, essa rede de apoio e acho que o principal, esse acolhimento, né? Sim, tem todo esse acolhimento, então eles não ficam sozinhos, a gente tem... o André, que é meu esposo, o André dá mais suporte, assim, até mesmo tem alguns cadeirantes que precisam de ajuda para ir ao banheiro, né? Então, tem esse pessoal preparado para isso mesmo, para dar todo esse apoio. Então, a área ali tem a área destinada ali com a grade, onde a gente coloca a nossa bandeira ali, né? Que então, legal. O pessoal já consegue identificar qual é a área destinada que a gente tem ali. Então, tem o pessoal da equipe, aí um fica ali com a água, oferecendo água para eles, né, para ir ao suporte, para ir ao banheiro, né, e qualquer intercorrência que ocorrer, eles estão ali para dar todo o suporte. Muito legal. E eu acompanho junto também, fico ali juntinho deles. Vocês estão todos os jogos lá? Todos os jogos eu estou lá. Isso é uma utilidade grande, pessoal. Ó, o amor, eu acho que até hoje eu não vi um piracicabano que não enche os olhos quando se fala do 15, né? O 15 Piracicaba, ele é um amor aí, um patrimônio da nossa cidade, né? Esse ano trouxe alegrias aí para nós com um título incrível. 2022, né? E 2025. E eu acho que é bom a gente saber dessas iniciativas e que existem pessoas ainda que pensam no próximo, como a Dani. Eu queria saber se teve algum momento ali dentro da torcida que marcou você e que fez até assim você pensar, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou levar adiante.
Sim, tem. Que fez o projeto valer a pena, né? Que fez... Sim, quando começou assim, tem várias histórias, assim, no primeiro jogo teve assim uma pedrinha no caminho, mas em conversas, né, a pessoa que estava ali na torcida entendeu, né, ele estava um pouquinho incomodado porque as crianças não paravam, né? É autista. Autista, ele é o movimento dele, é a vida dele, e ele vai subir, vai descer, aí ele, mas as crianças vão ficar subindo e descendo na hora do jogo. Eu falei assim, vai ficar subindo e descendo. Eles vão ficar aqui. Essa área está destinada às pessoas com deficiência. Então, eu peço, né, com toda a educação, se estiver te incomodando e o senhor puder fazer um favor, vamos sentar ali naquele cantinho e o senhor vai apreciar essa beleza que a gente vai ter hoje aqui. Vamos pro primeiro jogo, gente. Então, tem essa história aí, mas uma que marca assim, tem a Biazinha, né, com toda a história, mas a gente tem o Leandro. O Leandro, ele tem paralisia. Ele teve paralisia aos 6 meses. Então, aquela coisa que veio bem assim, marcante, né? E os passos dele, do portão 7, para quem sabe ali do 15, do ginásio até onde a gente fica ali, é bem na curvinha. Não é tão longe, mas ali na curvinha que tem ali, ele demora 40 minutos do portão 7 até ali. Puxa vida. É o segundo tempo, né? Eu falo que é o segundo tempo de jogo. E todo jogo... O jogo é às 15h. Leandro, você esteja lá 1h30, 1:45. Tá bom. E aí, Leandro chega para a gente poder fazer a entrada dele. Então, a gente passa pelo processo de revista também. Não é porque eles são pessoas com deficiência que não têm a revista. Tem revista também. Então, a gente passa eles passam pelo mesmo processo que qualquer torcedor passa. Uhum. Não tem essa coisa de diferença, não. Então, como o Leandro demora mais... E aí, eu falei assim, nossa, eu preciso de um suporte para o Leandro. E eu fui com a diretoria lá, falei, olha, eu precisava de um suporte, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma cadeira de roda. Cadeira de roda, Dani? Eu falei, porque o Leandro, ele demora 40 minutos, gente, para ele entrar. Quando começa o segundo tempo, o André já tem que sair com ele. Então, na verdade, ele não tem o privilégio de assistir o jogo todo. A pessoa falou, nossa, Dani. Foi coisa assim de 3, 4 dias, aí o pessoal, a diretoria do 15 já me ligou, falou, Dani, tem uma cadeira aqui. Nossa! Fez sério, né? E eu já estava indo de atrás de fazer uma rifa para comprar essa cadeira. Não, tem uma cadeira aqui para o Leandro. A gente já conseguiu, tal. A gente falou já do seu projeto e o Memorial disponibilizou uma cadeira para você. Falei, nossa. E aí, nossa, jogo do 15. Não vi a hora que tivesse o jogo do 15, né? Porque eu queria ver esse momento. Estrear a cadeira. Estrear a cadeira. E eu não tinha contado para ele sobre esse momento de cadeira. E aí eu saí com a cadeira, cheguei. Ele viu eu com a cadeira assim, mas ele imaginou que eu estava levando para alguém e não para ele. Uhum. Porque assim, eu vou encontrar com eles até o portão 7. Eu, por mais que esteja o André, o pessoal, eu vou até o portão 7. E aí eu cheguei com a cadeira, falei assim, Leleco, bora passear, né? Assim, brincando já com ele. Ele ficou olhando para minha cara, assim, sentadinho no cantinho lá com a muletinha dele. Ele falou assim, mas o que é isso? Eu falei assim, nós temos uma cadeira de roda para você. Aí ele, nossa! Aí foi aquele momento, né? Que os olhos enchem de lágrima e a gente... Então, colocar ele na cadeira de roda e fazer a entrada dele foi coisa de assim, a gente colocou ele na cadeira de roda e a entrada dele durou... Foram, assim, deu 3 minutos. Nossa, que incrível. Porque, assim, a gente veio conversando, passou ali pela vistoria, ali, né, da polícia, tudo. E, assim, foi muito... Isso me marcou muito, porque o Leandro, ele precisa de suporte. Todo momento. E aí ele levantou da cadeira de roda e se apoiou. Poxa. Então, esse... Faz valer a pena. Uhum. Que gostoso. Parabéns. Você vê uma pessoa de pé, que tem paralisia, sem a muleta. Imagina a sensação dele. E eu acho que alegria e satisfação, né, de poder acontecer isso. E você ter viabilizado e feito parte dessa história, né? Sim. Como eu falei, pessoal, o episódio de hoje ia tocar bastante, ia ser emotivo, mas é uma história que eu tive um carinho muito grande e o prazer de trazê-la para poder apresentar para vocês. Eu gostaria até, inclusive, de deixar um agradecimento especial aí
por uma família que eu tenho muito carinho. Tenho um carinho enorme por elas, que são as irmãs Ezequiel. Sempre que elas precisam de qualquer tipo de ajuda, eu sempre falo, não esquece de mim. Soninha, Madá, todo mundo lá, Val, a Cida, são pessoas assim que têm um coração enorme, maravilhoso, e que foram através delas que eu pude conhecer essa história incrível da Dani e trazer para vocês, né? Eu acho que essa inspiração e o desejo de fazer algo diferente. Muitas vezes nós criamos empecilhos e dificuldades para fazer alguma coisa, né? Para tentar colocar uma ideia em prática. Às vezes a gente observa muitos pontos de dificuldade e negativos. Eu acho que a Dani mostra hoje com tudo isso que é possível. É possível. Sim, é possível. Né, é possível. só a gente querer ter o desejo, né? Exatamente. E pensar muito positivo. Eu tenho essa coisa que eu levo muito comigo, é a fé. Eu falo assim, eu tenho que ter fé. Que se eu perder a fé, eu perdi tudo. Com então, certeza. assim, quando eu vou, eu falo assim, não, eu tenho fé, vai dar certo. Já deu. E aí dá Quando certo. a gente começa com esse pensamento, em tudo na nossa vida, se você começa com pensamento positivo, sem sombra de dúvida, dá certo. Dá né? certo, com certeza. Eu acho que até antes da gente ir para o próximo projeto, porque aí a Dani não se contentou em parar só no futebol, viu, pessoal? Tem outros projetos que a gente vai apresentar para vocês e que eu acho que isso tudo faz parte de uma educação muito transformadora, de maneira informal, mas muito colaborativa para o desenvolvimento integral de um ser humano, né? Porque, acima de tudo, a gente está falando aqui de seres humanos, de vidas, de crianças, de famílias e de seres que estão sendo impactados e beneficiados pelos projetos da Dani. Mas eu queria, você tocou em um assunto, eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a Palhaça Girassol. Como é que se encaixou dentro de tudo isso a personagem da Palhaça Girassol? Aí vamos lá para a Palhaça Girassol. A palhaça, ela surgiu assim, quando, né, através da torcida, mas precisava assim uma personagem. Falei, não, preciso criar uma personagem aí, né? A Dani precisava de uma personagem. Para alegrar a torcida. Para alegrar a torcida, para ter aquela figurinha que alguém ri, né? Uhum. Já que é para levar alegria, né? Não, eu falo sobre a inclusão, mas eu falo sobre a alegria também. E eu estava no shopping e uma amiga que tem uma filha com deficiência também, ela é cadeirante, a Bárbara. Dani, muito amiga. E a Dani sabia, já que eu sempre, né, ajudava, né, como eu falei. E ela falou assim, nossa, Dani, você poderia, né, fazer alguma coisa, né, assim, a mais, né? Esse a mais aí já era personagem, viu, gente? E falei, nossa, dia do meu aniversário, dia 29 de março, nunca mais esqueci. No shopping, eu sentei na mesa, aí ela falou isso, aí eu sentei na mesa e falei assim para minha irmã com meu esposo, falei, olha, precisa surgir uma personagem, essa personagem aí é palhaça. E aí eu pensei, inclusão, que representa todos os PCDs hoje, tanto que existe, né, até o cordão de girassol. Aí veio a ideia, Palhaça Girassol. Então vamos lá, vamos criar a personagem aí, Dani Palhaça Girassol. Que legal. Então o intuito mesmo da personagem é, de fato, alegrar esses momentos. Alegrar esses momentos, não ver a deficiência como tristeza. Muito legal. Nossa, muito boa a iniciativa. Parabéns. Ô Dani, agora eu já queria entrar aí na parte do projeto Pernas da Alegria. Como é que surgiu o Pernas da Alegria e o que é o Pernas da Alegria hoje? O Pernas da Alegria surgiu pela amiga Lilica. Lilica é uma pessoa sensacional. Ela tem esse projeto já há muitos anos. E ela me conhece, né? Me conheceu como palhacinha, viu também, mas ela já me conhecia antes de palhaça. Ela me conhecia como a Dani, mãe atípica. Porque ela já tinha esse projeto antes em Santa Bárbara, que ela faz, né? O Pernas da Alegria. E num evento que eu estava com a Bia, pequenininha, eu conversando com a Lilica, e ela falou assim, Dani, gostaria muito de fazer um convite para você, né? Você não quer nos ajudar? Eu não sou assim diretora, não sou nada do projeto, mas ela fez esse convite muito especial,
Porque a demanda para a gente fazer inclusão não é somente, quando eu falo inclusão, é só aqui Piracicaba ou o estádio Barão de Serra Negra. Não é só isso. Eu tenho que olhar ao redor, porque precisa mais disso. Sim. E aí a Lilica, com esse projeto do Pernas da Alegria, que é através de corridas, triciclo, fez o convite. Ela falou assim, então venha, queria você para participar, ajudar a cuidar daqui, né? Que a gente pode cuidar. E aí surgiu assim, esse convite e eu comecei a ajudar a Lilica lá, no projeto Pernas da Alegria. Então, ela, assim, é responsável por tudo. Eu sou a Dani Palhaça, que quando a Lilica está em Santa Bárbara, né, num evento, porque o projeto Pernas da Alegria, ele atende a região. Certo. Não é somente Santa Bárbara também. A Lilica, ela também tem a mesma visão que eu, de expandir. Né? E quando a gente fala inclusão, é expandir para fora, não é só ficar fechado. Então, ela tem lá na faixa de mais de 40 triciclos. Então, cada corrida, tem corridas que vão 20 PCD, tem corrida que é 30. Então, assim, tem que dar um suporte grande com tudo isso. É uma equipe, tem que ser grande. Tem que ter pessoas mesmo que amam fazer esse trabalho. Quando a gente fala em inclusão, você tem que amar o que você está fazendo. Porque você está emprestando as suas pernas, seus braços para o próximo ali. Então, é uma equipe muito grande, maravilhosa, o pessoal de lá. E a Lilica, em Santa Bárbara, Dani, tem corrida em Mogi Guaçu. Então, eu vou como palhaça Girassol para Mogi Guaçu e Lilica fica em Santa Bárbara, Americana, ou está em Limeira, sabe assim, atendendo a região. Então, a gente faz esse suporte, assim, eu faço esse suporte para a Lilica. Então, a Dani Palhaça, ela não ficou somente ali no 15. Ela teve esses convites no qual eu aceitei para poder, quando não tem jogo, a Dani está atendendo no esporte, que é o dos triciclos, né? E tem também eventos que ocorrem, que é o rapel inclusivo também, que tem o Inclusão Radical que faz. Temos kart-terapia. Puxa, que gostoso. Tem kart, tem rapel, tem o surf adaptado, tem surf também. Então, assim, a inclusão, ela não ficou só no esporte, ali do futebol. Que fala esporte, fala futebol. Não ficou só nisso. Então, hoje tem na corrida, tem na praia, né? Então, um pouquinho de cada coisa. Cara, nossa, muito legal esses projetos, hein? E a Dani se desdobrou, a palhacinha aqui, falou, não... Envolvida em todos. Vamos, eu falo que quando a gente fala assim, eu não falo só sobre o Pernas da Alegria, mas se assim, tem outro projeto, Dani, está precisando de ajuda? Bora. Bora. Falou em inclusão, pode falar, bora que eu já estou lá. E o que uma corrida muda na vida das crianças? Dá para ver já a transformação delas ali na hora, o brilho nos olhos? Sim, a hora que eles já chegam. Na madrugada, gente, porque assim, a gente fala madrugada, porque a corrida largada normalmente é às 7 da manhã. Então, a gente tem que chegar lá para a montagem. Normalmente, a gente chega às 3h30, 4 horas da manhã. Não é, então, que você chega lá e sai. Não, a gente tem toda uma preparação. A montagem dos triciclos, né? E quando eles chegam, a gente tem que tirar da cadeira de roda, colocar no triciclo. Eles usam cinto de segurança. Então, tem todo esse trabalho. E quando mas se a largada é 7 horas, 10 para 7, tem que já estar tudo pronto. Todos eles têm que estar, né? Mas eles chegam, quando eles já olham para a gente, eles já vêm com aquele sorriso de... hoje eu estou feliz. Sabe, assim, hoje... Todos eles estão felizes, mas ali é aquele momento especial para eles. Porque é a rotina de um cadeirante, né? De uma pessoa com deficiência, o que é? Ela sai da casa dela durante a semana, fisioterapia, terapias, enfim, essa rotina. Quando ele chega para a corrida, é outra coisa. Ele vai montar no triciclo, vai ter o pessoal que recebe com muito amor e carinho, e aí vem ali o condutor. Aquela sensação de liberdade, acho que deve ser indescritível. Falando de condutores, desculpa, só já aproveitar. Para os condutores, o que você observa e quais os impactos que você tem visto, às vezes, na vida deles? Quando a gente fala em condutor, a gente fala assim, né? A listinha que todo mundo quer ir. Se tem uma lista que todo mundo quer participar, é dessa, de condutor. Porque eles já, né? Eles sentem, porque eu vou falar para você, quando a gente pega o triciclo e você coloca a mão ali, a pessoa
O girassolzinho está sentadinho ali, sorrindo. Ele quer sentir emoção, o vento batendo na cara ali. E a gente se alegrando, porque a gente vai cantando. Né? A gente põe uma caixa de som, é pura alegria mesmo, sabe? Assim, então, caixa de som, todo mundo cantando, se divertindo. Né? E aí tem os momentos que a gente corre. Não é assim que você pega uma velocidade e vai. Não. A gente tem umas paradas também. Né? A gente para com eles para fazer hidratação, né? Para eles tomarem uma água, ver se está tudo em ordem, se está todo mundo bem. Então, tem esses pedacinhos que a gente, né, faz com eles aí. E eles... Aí, o condutor pegou aquilo, entregou as suas pernas, o seu coração para o triciclo, bem, esquece... Ó, não tem como... Não dá para descrever tudo isso. É uma paixão sem fim. O triciclo, a partir do momento que você encostou nele, você fez a primeira corrida, você pode ter certeza. Você não quer mais saber de sair correndo sozinho, não. Então deve ter fila para ser condutor, né? Temos fila, graças a Deus. E quem quiser participar está convidado, viu? É só me chamar aí que a gente tem muito. Aproveita esse espaço, deixa para o nosso público aí, então, a sua página. Como é que o pessoal faz para te encontrar, Dani? Para me encontrar, o meu Instagram é Daniele Palhaça Girassol. Então, pode me chamar pelo direct. Vou deixar meu WhatsApp aqui também, porque o pessoal me chama no direct e já fala, mas qual é o WhatsApp? Então, o WhatsApp é o 19981052405. Então, pode me chamar lá, que temos lista, sim, para condutor. Temos, até mesmo para os PCDs que nunca participaram, não sabe disso, pode estar me chamando, que será o maior prazer receber vocês para participar de um evento de corrida, de um rapel, de um surf, seja o qual for aí, que a gente tem em mãos no momento, a gente vai estar levando com muito amor e carinho. Eu acho que manter um projeto, talvez até todos esses, né? Não deve ser fácil, deve ter muitos desafios. Hoje, o que você observa? Quais são as maiores dificuldades que se tem para poder continuar dando andamento nesses projetos, Dani? Olha, eu vou falar assim, eu, Dani, sozinha, sem o projeto Pernas, eu, Dani, sozinha pela Torcida Inclusão. Eu batalho, assim, os amigos, né, quem me conhece, sabe que eu batalho sozinha nessa área. Não que o 15 não dê suporte, 15 dá total suporte para mim. Mas quando eu falo em manter, porque assim, eu tenho que me manter sozinha, eu mantenho tudo. Às vezes eu pego meu carro para poder buscar um PCD na casa dele para assistir um futebol. Então, não é só sobre, que nem eu falei, chegar lá e falar assim, eu estou aqui, vou fazer inclusão. Não. Eu não gosto de deixar nenhum girassol para trás, porque eu sei que eles querem estar lá. Então, eu dou esse suporte para eles. Acontece muitas vezes de eu ter um girassolzinho que está precisando de ajuda. Aí eles me mandam mensagem, olha, estou precisando de uma medicação. Ou, às vezes, estou precisando de um colchão d'água. Então, eu sempre faço uma rifa. Eu vou batalhando ali sozinha, com as coisas mesmo que eu consigo. E eu não deixando um recadinho, pessoal, para vocês aí. Se alguém mandar mensagem em meu nome falando que está precisando de dinheiro, a Dani não pega dinheiro de ninguém. Se eu precisar de ajuda, pode ter certeza que vai ser pedido pessoalmente e não vai ser dinheiro. Então, assim, toda campanha que eu faço, eu sempre falo assim, olha, eu estou precisando de uma caneta. Então, as pessoas já sabem. Uma caneta, ela não vai pegar o dinheiro. Eu vou querer a caneta, mas eu não vou querer o dinheiro. Dinheiro, não. Eu não pego dinheiro nenhum. Então, para se manter, a Dani, assim, da inclusão, assim. Agora, o projeto Pernas da Alegria tem, assim, algumas empresas que ajudam, só que precisa muito mais. A gente está precisando muito mais de patrocinadores, né? Vamos dizer assim, porque é manutenção dos triciclos. Que não é barato. Não é barato. Tem para levar eles para um surf adaptado, a gente precisa do dinheiro para o transporte. E quando a gente fala em transporte, a gente não está falando de carro e nem de um ônibus assim, é um ônibus adaptado. Que o valor, quando a gente fala em adaptado, é um valor de um ônibus normal, 50, um adaptado, 500. Nossa, é o dobro. Você entendeu? Mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, tudo quando a gente fala em inclusão, é mais caro. É mais caro. Então, o projeto Pernas da Alegria, quem quiser estar ajudando, é só entrar lá no site, entrar em contato com a Lilica,
que é ela que toma conta de tudo isso, não sou eu. Então, a Lilica pode estar passando, né, as informações de como ajudar, mas a gente precisa de muita ajuda, porque o projeto não é só triciclo. Muito É bom. uma ajuda também, assim, de remédios, às vezes, né? Algum girassolzinho que esteja precisando de algo ali. Excelente. Então você, nosso público, que sentiu no seu coração, talvez aí, e tem as condições de poder apoiar esses projetos, fica a dica da Dani, né, para que vocês possam ajudar. Dani já falou um pouco sobre os outros esportes que compõem aí todo o projeto. E você sente que falta alguma coisa ainda para Piracicaba avançar um pouco mais na questão da inclusão esportiva? Sim, falta. Eu sinto um pouco de dificuldade ainda para mais coisas. Sinto dificuldade para mais coisas e queria trazer mais, que nem o kart, né? O kart tem que trazer para cá. A gente não teve kart em Piracicaba ainda. Então, acho que todos esses esportes que eu falei, a gente consegue trazer para Piracicaba. Que aqui em Piracicaba a gente não teve nenhum ainda. A gente consegue, só que tem assim, né, um pouco difícil até a chegada disso. Então, tem muito trabalho. Estou trabalhando em cima disso. Espero que, né, que o pessoal olhe com carinho por mim agora. Já vai ter. Esperando resposta. Olhem com bastante carinho, viu, gente? Preparem-se e apoiem, que aí vem projetos novos. Sim, com certeza. Vem muita alegria, né? E eu falo sobre, quando a gente fala assim, eles aceitam, eu falo assim, a gente já conseguiu um pouco mais de empatia, que é o amor pelo próximo. É isso aí. Eu vou deixar para vocês a informação também toda detalhada do telefone, o contato que a Dani passou, lá na nossa página do Educapira. Então, se você também tiver interesse ou está tendo alguma dificuldade em encontrar a Dani, pode também procurar através da nossa página. Ô Dani, a gente já está chegando aí nos finalmente, e aí o Miguel tem um quadro especial de encerramento, mas antes de eu passar o tempo para ele fazer, esse não é nada combinado, né? Eu gostaria de deixar para você o tempo para que você possa fazer suas considerações finais. Se você quiser deixar algum recadinho para alguém, algum agradecimento especial, esse é o seu momento. Fique à vontade. Nossa, vamos lá. Vou fazer agradecimento, sim, porque eu preciso fazer isso. Porque, como eu digo, a Girassol não é sozinha. Agradecer a toda a diretoria do 15. Todos. Vou falar em todos ali, desde a Olga, Mari, Matheus, Guilherme, Kelinha, a todo esse pessoal que, quando eu estou aparecendo na porta, eles já estão, Thalita, eles já estão me recebendo com um sorrisão lá, assim, Betão da Xpan, Dani, precisa de algo? Então, quero agradecer esse pessoal, que foi ali o pontapé e ali a gente continua firme, né, com todo esse apoio. Aos amigos, aos 15 que acompanham aí, Tiago, Roberta, Lisandra, André, Valquíria, é Valquíria, né? Ou Valdirene? Valdirene. É que a gente costuma falar Cristina, Val, né? Val. Cristina, costuma falar Val, Cristina, né? A Val, Mariana, Maurício, Samira, Fábio. Nossa, se eu esqueci de alguém, me desculpe aí, gente. Bianca, Beatriz. Por todo o apoio, né? Quando eu preciso. Pernas da Alegria, gratidão por tudo, por todo o amor e carinho que vocês têm por mim e eu por vocês. Eu vou falar no geral, Lilica, aquele abraço quentinho e especial que você sabe. E muito bom. Seria esse pessoal aí e o restante, enfim, que me apoiam, todas as mães atípicas que apoiam o meu trabalho, né? É por vocês, né? Não só por mim, é por vocês, pelos nossos filhos. E é isso aí. Perfeito. Agora o meu quadro chama Na Lata com o Miguel. E vai ser um bate-bola rapidinho, com umas perguntinhas assim, que você responde com o que vier na cabeça. Nossa, vamos lá. Um esporte que representa a inclusão. Futebol. Uma palavra que define sua filhinha. Amor. Um preconceito que você quer ver desaparecer. Não tem cara de autista. O maior desafio da maternidade atípica. A distância dos amigos. Nossa. Um sonho que você ainda quer realizar na inclusão esportiva. Ai, ver meu quinzão cheio de girassol.
E uma frase que te move? Fé. Perfeito. Sem a fé a gente não é nada, né? Nada. Então, Principalmente executando esse tipo de trabalho, né? então, como eu sempre falo, vou com fé. Hoje eu vim aqui com muita fé, viu, gente? Não, assim, vim com muita fé e eu tenho muito isso, a fé. E Então, deu quando tudo eu vou certo. para... Vamos para lá, então, vamos com fé. Vamos vendo? fazer que vai acontecer. Muito legal. Sensacional. O Dani, eu acho que só para a gente finalizar, então, essa é uma camiseta que tem chamado muita atenção. Eu adorei quando vi você com essa camiseta. Eu queria que você Você falasse acha que eu vou puxar um pouquinho para a câmera pegar, isso, assim? mostra bem lá para a Vamos levantar câmera. pra mostrar aqui. Olha que linda a camiseta que a Dani tá. Queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, da história dessa camiseta para o nosso público. Nossa, essa camiseta aqui, gente... Que aí eu tenho certeza que vai ter muita gente querendo essa camiseta, hein? A procura já está grande, meu Deus. Vamos lá. Essa camiseta, a Biazinha, ela tem hiperfoco em fazer quadros. E os quadros dela são focados mesmo no futebol. Né? Ela faz assim, é direcionada ao 15, gente, por incrível que pareça. A paixão da pequenininha é o 15 também. E antes de ter a final do 15, um jogo antes, a Biazinha falou assim: mãe, quero fazer um quadro para levar para o tio do 15. E aí eu falei: tudo bem, filha, vai lá, faz o quadro. Ela sentou lá na mesa, tá, os pincelzinhos dela, tinta e telinha. E ela fez o quadro e veio e falou assim, pintou lá tudo prontinho, trouxe para mim. Mãe, olha o quadro que eu fiz para levar para o tio do 15. Aí eu falei: bonito, filha, nossa, parabéns, né? Aí eu falei: 1913, mas eu estava tão ocupada, tão desligada ali, 1913. Eu falei: mas, filha, 1913? Ela falou assim: mãe, quando surgiu o 15, né? Eu falei: nossa, é mesmo. Né? Olha, estava tão aí. Eu falei: nossa, mas 1913, Bia, quando surgiu o 15, né? Mas, gente, eu não tinha me sincronizado, né, no que ela estava querendo expressar. Aí ela falou assim: mãe, surgimento do 15. E o 15 está renascendo. Quando ela falou: o 15 está renascendo, aí que eu fui me ligar de tudo. Então, a Bia fez esse quadro na conexão de que teve aquele episódio do 15, onde o gramado foi todo destruído. Uhum. Então, a ligação dela do quadro. Ela fez esse símbolo, 1913, que o 15 estava renascendo. Campo Novo. Tudo novo. Tudo novo. E com razão, né? É. Eu não tinha, né, me sintonizado nisso. E aí a gente foi para o jogo. E o quadro lá com a gente, 15 perdendo. Nossa, aquele nervoso que batia, o 15 perdendo, precisava ganhar esse jogo. Aí ela falou assim: mãe, eu preciso entregar o quadro pro tio. Eu falei: Bia, qual tio, né? Porque todo mundo ela chama de tio. E é igual tio. Aí eu falei assim: espera aí. Aí fui, né, falei com a amiga, com a Olga. Falei: Olga, a Bia tá com quadro. A Olga falou: espera aí que eu vou. Aí a Olga passou um rádio lá e eu subi com ela, né, até o presidente, que é o Matheus. E ela, no momento que o Matheus pegou o quadro na mão, o 15 fez um gol. Aí aquilo assim, ele ficou parado assim, e ele, 1913, 15, tentando entender tudo que estava acontecendo ali, né, gol, né? E o 15 precisava de mais um gol. Porque senão não podia dar assim, precisava de mais um, né? Uhum. Para classificação que é ali. Aí ele, nossa, e ali a gente faltava conversando ali com o Matheus, que foi coisa de minutos, diferença de um gol para o outro. Faltava 1 minuto ali para acabar o jogo. Aí ela pegou e falou para o Matheus: então, é o renascimento do 15. Gol. Puxa vida. Nossa, aquilo, o Matheus ficou parado assim, eu, né? A gente ficou parado e 15 ganhou. Quadro de Beatriz, presente para o Matheus ali, para a diretoria. E eu vim para casa e eu tinha foto, porque todos os quadros que ela faz, eu tiro uma foto. Aí eu tinha essa foto, eu falei assim pro meu marido, fiquei a noite, eu não conseguia dormir. Você ficou com aquilo na cabeça? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei assim, meu marido, eu vou mandar fazer umas camisetas, mas só para nós, da torcida ali, sabe? Para a equipe que trabalha comigo, que são as 15 pessoas. Uhum. Aí meu marido falou assim, nossa, uma boa ideia. Eu falei pra gente guardar de recordação, porque eu achei um momento bonito da Bia, né? Isso daí e tal, né? Mas assim, foi uma coisa tão espontânea. E aí eu liguei para um moço que faz camiseta e tal, conversei. E normalmente é bastante quantidade, né? Não faz pouquinha. É de 100 para cima. Aí eu falei para ele, nossa, mas eu queria tantas camisetas aí, né?
seriam 20 camisetas, que era 15 da pessoal e 5 que, né, para a diretoria do 15. Aí ele falou, não, vou fazer para você, Dani. Eu vou fazer. E ele fez essas camisetas, né? Aí eu mandei para os amigos, né? Tem o pessoal aí que apoiou a causa, né? Então, aí eu falei assim, vou fazer uma camiseta, tal, do quadro da Bia, tal. Nossa, Dani, sensacional. Que legal. Faz essa camiseta, assim. E eu fiz. Então, essa camiseta ficou entre os amigos e a diretoria ali, que foi um presente que eu dei, né? Para 5 pessoas ali só. Que até mesmo não tinha financeiro para camiseta para todo mundo. Uhum. Então, foi algo assim... E essa camiseta... Tá dando o que falar. Tá dando o que falar. Eu não sei, eu recebo muito direct. Aonde eu compro essa camiseta? WhatsApp, viu? Eu consigo, né? Onde que tem essa camiseta para vender? Aí eu explico pro pessoal, falo, gente, foi assim, uma camiseta exclusiva mesmo, né? Para eternizar um momento. Para eternizar um momento de Biazinha e que hoje todo mundo quer. E eu fico sem palavras para agradecer, né? Eu sei que todo mundo quer, mas no momento ficou mesmo entre os amigos, né? Mas pode ser que venham coisas novas aí, talvez, em relação à camiseta. Quem sabe, né? A gente torce, né? Que essa camiseta aí, né? Flua para mais pessoas, né? Gente, se eu ganhar na Mega, eu prometo camiseta para todo mundo. É isso aí. Que legal. Que linda experiência. Mais uma compartilhada pela Dani. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse programa magnífico. Avisei que hoje seria algo inspirador e diferente. Para nós é uma satisfação. Dani, mais uma vez, obrigado você também por estar aqui conosco, ter aceitado o convite, fazer parte aí da nossa história. Eu que agradeço, foi sensacional esse bate-papo nosso, né? E poder falar mais da inclusão, sobre a Dani mãe atípica, sobre a Dani palhaça, né? E parabéns pelo programa de vocês aí em abrir as portas, né? Para que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Isso aí. Para o nosso público, então, que nos acompanha, nosso muito obrigado a todos e fiquem com a gente acompanhando todas as nossas redes para que vocês possam estar ligados no que vem adiante. Um forte abraço a todos e uma excelente noite.